E eu também tenho vários grupos onde eu dou mentoria gratuita. Isso mesmo. E tem muito conteúdo e tem áudio também. Então, depende do que você pretende fazer com o seu levain. Quando você entende que o levain ele é alimentado através da farinha de trigo e da água, e que enquanto ele tem alimento para ele consumir, ele vai estar saudável, você sabe como é que você tem que cuidar dele de acordo com o que você vai utilizar. Então, vou dar alguns exemplos. Eu tô com o meu fermento, usei ele, sobrou e eu vou guardar ele na geladeira e eu vou utilizar ele amanhã. Não sei exatamente que horas, mas eu preciso então dele forte e no pico, para que eu possa ou fazer pão com ele ou alimentar ele novamente para fazer pão logo amanhã. Então, nesse caso, você tem que guardar essa massa toda do seu levain já, como a gente chama, né, contaminada, já fermentada. Eu não deixo chegar no pico, nem deixo passar, mas guardo pelo menos dobrada de volume, visto que o meu levain dobra até quadriplica. E aí amanhã, no dia seguinte, quando você for usar, essa massa já está fermentada e você consegue usar ela. Por outro lado, se você usou o pão, fez tal, sobrou levain, e você não sabe quando você vai fazer pão de novo, ou você sabe que você vai demorar para fazer pão de novo, vai demorar 2, 3, sei lá, 7 dias. Então, como é que eu faço? Eu alimento, não, eu sempre alimento, tá? Novamente a minha massa madre. Se ela tiver muito, eu faço uma retirada, para não ficar grande, né? Porque eu alimento 1, 2, 3. E aí, eu só deixo ele dar um start de fermentação. Tipo 1 hora só fora da geladeira, numa temperatura de 24 graus, mais ou menos. Deu aquela estufadinha, que ele começa a fazer uma barriguinha, eu nem deixo crescer, só fazer uma barriguinha. Aí eu já guardo na geladeira e deixo aquilo travar. Por quê? A fermentação não vai parar na geladeira, ela só reduz a atividade. E aí, você guardou o seu fermento com alimento suficiente para que ele se mantenha na geladeira em condição saudável. Aí ele vai crescer ao longo dos dias, vai consumir essa farinha e essa água. E aí, quando você for pegar depois de uma semana esse seu levain para fazer alguma coisa, ele não degradou, ele não caiu, ele não ficou ácido, ele não ficou azedo, ele não ficou mole, ele não ficou alcoólico. Se você alimenta ele, deixa ele chegar no pico e aí guarda na geladeira, ele contaminou toda a farinha, mas ele também consumiu todo o alimento, todo o amido. E aí, o que pode acontecer é que se você demora para pegar esse levain, vários dias, quando você for pegar ele tá ruim, degradou todo o amido, ficou alcoólico, ficou mole, ficou pastoso. E aí você tem que fazer uma operação resgate, dar umas 2 alimentações para ele voltar a ficar como era antes. E então, gente, na minha prática do meu dia a dia aqui, eu nunca deixo o meu levain ficar caído na geladeira. Eu alimento ele, deixo ele ficar fortão dentro da geladeira. E quando eu vejo que ele não tá mais subindo, sabe? Que ele deu aquela parada e que ele vai começar a cair, aí eu tiro o alimento, independente de eu fazer pão ou não. Então eu fico sempre de olho na curva de crescimento dele, tá bom? Espero aí ter ajudado. E é isso. Apenas um pouco do conteúdo que eu compartilho nos grupos respondendo dúvidas e explicando um pouco do que eu faço no meu dia a dia.